Para o Planalto Norte Catarinense, o que chama a atenção é o município de Matos Costa, que foi um dos 5 últimos municípios de Santa Catarina a ter casos confirmados de Covid. E tinha apenas um até então. Desde o início da pandemia, março até então, a última quarta-feira, tinha apenas um caso. Aí, no dia de ontem, chegaram exames do laboratório de Florianópolis com a confirmação de 8 novos casos. Um detalhe, que são 8 pessoas do mesmo seio familiar. A prefeitura, claro, de 1 para 9 agora, totalizando o número de casos, imediatamente tomou algumas medidas. No final da tarde de ontem, o prefeito Raul Ribas Neto, ao lado do secretário Olavo, que é o secretário de saúde do município, e 2 médicas, fizeram uma transmissão através da rede social Facebook da Prefeitura para informar, então, sobre esses casos e as medidas que já estão valendo, principalmente a partir de hoje, através de um decreto que será feito pelo prefeito Raul no dia de hoje. Acompanhe, as imagens são da assessoria de imprensa do município de Matos Costa. Estamos hoje aqui no gabinete para trazer mais informações, notícias que não são boas, mas cabe a nós com muita responsabilidade passar. Estou aqui acompanhado das nossas médicas, enfermeira, padrão, nosso secretário da saúde, para trazer, infelizmente, informações que temos a obrigação, como disse, onde 8 novos casos de Covid-19 no nosso município. Então as nossas médicas darão mais detalhes sobre isso e nós aqui já fizemos uma reunião de emergência com relação a tudo isso, as providências que deveremos tomar além daquelas que já vêm sendo feitas. No dia de amanhã, na parte da manhã, teremos uma reunião ampliada com as conselheiras tutelares, com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Militar, Vigilância Sanitária e também com a equipe da saúde, onde devemos restringir ainda mais o nosso decreto, né? Que nós temos tomado atitudes aqui em consonância com os 15 municípios da MARP, onde certamente amanhã estarei, então, editando mais um decreto, restringindo aqui ações para que a gente possa ter o controle dessa situação nada agradável, mas que nós estávamos todos possivelmente exposto a isso. Então eu passo aqui às doutoras que façam algumas falas com relação específica nesses casos que estão confirmados no nosso município. Então, começamos com a doutora Karine. Doutora Karine, quais são as informações então relativas a esses novos casos em Matos Costa? Então, nós temos 8 novos casos confirmados através da testagem, né? 4 casos diagnosticados pela doutora Yelin e 4 casos diagnosticados por mim. Né? Temos 9 casos que estão sendo monitorados ainda e um caso suspeito que está internado. Então, precisamos ter um pouquinho mais de precaução, né, em relação a tudo que está acontecendo. Uma coisa que eu vou voltar a falar aqui e que eu sempre falo para os meus pacientes: não compartilhem objetos pessoais, como copos, pratos, garfos, facas, toalhas de banho, né? Tentem ter suas próprias coisas pessoais, né? Para que não haja contaminação. Porque às vezes o paciente está assintomático, não tem nenhum sintoma, mas pode ter sim o vírus, né? Usar sempre o álcool em gel, lavar as mãos, né? Usar máscara, né? Evitar aglomerações em lojas, supermercados, bares, né? Na cidade mesmo, os pais tomarem mais cuidado com as crianças também. A partir dos 2 anos de idade, a criança já pode utilizar máscara, tá? Então, a doutora Yelin vai falar um pouco sobre a transmissibilidade do vírus, né? Para deixar mais aclarado a situação, para que não deixe muita dúvida como está tendo em relação aos casos. É muito importante, né, que a população saiba que o período de transmissibilidade de uma pessoa com síndrome gripal leve, ele vai do primeiro dia do sintoma até o 7º dia. É decir, o isolamento em uma pessoa que tem um síndrome gripal leve, é decir, que tinha uma gripe, é de 10 dias, até 10 dias. Depois desses 10 dias, a pessoa está sintomática, a pessoa não transmite o vírus, não tem problema nenhum da pessoa sair do isolamento domiciliar. A gente não tem base para deixar eles isolados
até porque dependem algumas pessoas a renda deles depende do seu trabalho diário, e a gente não pode isolar uma pessoa sem uma base científica, né? E mais que está demonstrado por OMS, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, né? Não estamos isolando só esses pacientes assintomáticos até 2 semanas, tá? Depois disso, o paciente é liberado, o paciente ele entra no grupo de recuperados e ele pode voltar às suas atividades normais. Agora, os outros grupos, aí sim, o isolamento, por dizer, nos casos que estão sintomáticos, a gente continua com o isolamento até que eles fiquem assintomáticos. Nos casos que vão vir, por exemplo, graças a Deus, no momento, estão todos bem, estão todos em casa, mas os casos que de vir da alta hospitalar, esses casos ficam também mais 10 dias em isolamento domiciliar, e depois desses 10 dias elas têm que dar alta do isolamento domiciliar como tal, né? Essa é uma grande preocupação na população, que eles acham que a pessoa vai transmitir por muito tempo. Não, é um período curto de tempo, sobretudo quando é síndrome gripal leve, que é o que está acontecendo aqui na nossa cidade. A maioria são síndrome gripal leve. Os que estão nas ruas, que foram liberados por nós, podem ficar tranquilos que eles não estão transmitindo neste momento. Os 8 casos, na verdade, os 8 casos confirmados e o caso suspeito são do interior. Os casos que são monitorados, alguns são do interior, outros são da cidade. Mas a precaução, independente de onde for o caso, tem que ser igual tanto para o interior quanto para a cidade. Uma coisa que eu queria esclarecer também e que vem muita gente perguntar é sobre os testes. Há um período exato para realizar o teste. Não é a pessoa veio ali se consultar, teve uma síndrome gripal e tem que fazer o teste. Não é assim. Existe uma sorologia específica e o dia específico para realizar esse teste. Muito bem. Outra coisa que eu queria ressaltar, existem estudos de que as crianças geralmente são assintomáticas. Então, eu volto a repetir aqui, os pais, por favor, conscientizem seus filhos que estão nas ruas sem máscara, tá? Porque ele mesmo assintomático, ele pode ter o vírus, pode transmitir também. Com relação a esse assunto, eu quero dizer que o nosso parque, a nossa praça, eles não estão liberados porque eles estão em construção, nós estamos reconstruindo a praça. 2 playgrounds já estão instalados, mas está isolado para a não utilização das nossas crianças. Eu sei que todos estão ansiosos e foi montados e feitos com muito carinho para eles. Mas nesse momento é importante que os pais, né, como falou muito bem aqui as nossas médicas, que mantenham seus filhos em casa, aqueles que tiverem necessidade de sair na rua com máscaras, cuidando de todos esses protocolos. Então o parque, a partir de amanhã, mais um decreto será fechado, nós estaremos aqui restringindo ainda mais o decreto, que tomamos em comum acordo com todos os prefeitos e prefeitas da nossa associação de municípios, e é importante porque nós estamos num momento difícil da pandemia em relação ao nosso município. É importante frisar a todos que o nosso município foi o último município aqui da região da MAP que teve o primeiro caso, também do Planalto Norte, e ficamos aqui entre os 5 municípios do estado de Santa Catarina que não tinham ainda o vírus. Então, a gente fez muitas medidas desde o início da pandemia que deram certo, que trouxeram essa segurança à população. E como é um vírus, como é uma situação que não tem, muitas vezes, como esperar uma situação tão delicada dessa, no mesmo momento, né, 8 casos confirmados da mesma família no interior, mas eles já estão em isolamento, sendo monitorados pela saúde, os contatos que os mesmos tiveram também estão sendo monitorados. Então, a saúde, todos nós aqui envolvidos, fazendo aquilo que é de nossa obrigação. Mas chegou o momento que temos que endurecer o jogo, temos que realmente fazer mais do que vimos fazendo para que realmente a gente, primeiramente, que essas pessoas que foram confirmadas, testaram positivo, que elas realmente tenham a cura e vão ter com certeza que não se propague isso. Então, muita responsabilidade, muito cuidado nesse momento.
A informação principal seria essa que foi dada aqui, né? Mas sobre o atendimento que a doutora Elinha acabou de falar aqui, né? No antigo posto de saúde, nos fundos, no auditório novo da prefeitura. Então o atendimento vai ser ali para os casos gripais, tá? O pedido nosso é que saia de casa se for preciso, se mantenha em casa, use máscara, cuide da higiene das mãos, álcool, segure suas crianças em casa, né? A gente está vendo muita gente na rua sem máscara, então usem a máscara, que é uma proteção muito importante. Demorou chegar no nosso município o Covid-19, mas ele chegou, e chegou meio forte. Então, pessoal, o pedido nosso é que vocês tomem todas as precauções que a saúde pede. Esse é o nosso informativo hoje. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.